Olha, sabe o que realmente separa um serviço que morre na praia daquele que surfa a onda do sucesso? O nome do jogo é escalabilidade. É basicamente o conceito que transforma aquele pânico de um pico de acesso em uma oportunidade real de crescimento. Vamos começar com um cenário? Imagine o seguinte: de uma hora para outra, o serviço viraliza. Milhares, talvez milhões de pessoas querendo usar ao mesmo tempo. É o sonho de todo mundo, né? Pois é, mas isso também pode virar um pesadelo rapidinho. É que quando um sistema não está preparado para essa avalanche, a experiência de quem usa simplesmente desmorona. Sabe, a página demora uma eternidade para carregar, erro pipoca na tela e toda a confiança no serviço vai por água abaixo. E exatamente aí, é esse o problema que a escalabilidade vem para resolver. Para a gente entender como resolver isso, vamos usar uma analogia, uma bem simples, que todo mundo vai entender. Pensa numa rota de ônibus que está sempre lotada. A demanda é muito maior que a capacidade, certo? Bom, existem basicamente duas formas de lidar com isso. E essas duas formas são, na verdade, os dois caminhos fundamentais da escalabilidade. Então, a primeira opção é o que a gente chama de escalabilidade vertical. É a estratégia do ônibus maior. Ou seja, a gente troca o servidor atual por um muito mais potente, com mais CPU, mais memória, mais tudo. É uma solução bem direta, né? Mas ela tem um problema. Esbarra em limites físicos e, claro, de custo. Chega uma hora que simplesmente não existe um ônibus maior para comprar. E aí entra a segunda opção, a escalabilidade horizontal, que é a ideia de colocar mais ônibus na rota. Em vez de fortalecer uma máquina só, a gente adiciona mais servidores para dividir o trabalho. Dá um pouco mais de trabalho para gerenciar, sim, mas o potencial de crescimento, esse é praticamente infinito. Certo, então. A gente já tem as soluções na mão. Mas fica a pergunta, né? Como a gente sabe a hora de agir? E como fazer isso de um jeito inteligente? Não dá para ser no achismo. A gente precisa de dados. A gente precisa saber, com precisão, quando o sistema está chegando no limite. E é exatamente aí que entram os chamados 4 sinais de ouro. Pensa neles como se fossem os sinais vitais do nosso sistema. É isso mesmo. Da mesma forma que um médico monitora um paciente, quem trabalha com engenharia de sistemas usa essas 4 métricas para entender a saúde e a capacidade do serviço, tudo em tempo real. O primeiro sinal é a saturação. E o que isso quer dizer? Basicamente, o quão cheios estão os recursos do sistema. Voltando para o nosso ônibus, o motor dele está operando no talo a 100% da capacidade? Pois é, a saturação da CPU ou da memória é o indicador mais claro de que um recurso está quase no seu limite, prestes a não aguentar mais. O segundo sinal é o tráfego, que a gente também chama de throughput. Esse aqui mede a demanda. Quantos passageiros por hora estão tentando entrar no ônibus? No mundo dos sistemas, isso se traduz em requisições por segundo. É esse número que dá a dimensão exata da carga que o sistema precisa dar conta. Depois vem o tempo de resposta. Pensa no tempo que o passageiro fica esperando no ponto de ônibus. Para o nosso caso, é o tempo que leva entre a pessoa clicar em algo e a página finalmente carregar. E olha, essa é a métrica que mais bate na percepção de qualidade. Se esse tempo começa a aumentar, é um sinal claríssimo de que o sistema está sofrendo. E por último, a taxa de erros. Quantos passageiros nem conseguiram embarcar porque o ônibus quebrou no meio do caminho ou a porta nem abriu? Um aumento na taxa de erros, pessoal, é o sinal mais grave de todos. Significa que o sistema não está só lento, ele está efetivamente falhando em fazer o que deveria. E o mais interessante é que esses 4 sinais, juntos, funcionam como um GPS. Sabe, eles apontam direto para o gargalo do sistema. Isso me lembra daquela frase famosa: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Num sistema é a mesma coisa. Não adianta ter um monte de componentes superpotentes se um deles for fraco. O desempenho geral vai ser sempre limitado por esse elo mais fraco. Ok, então a gente já sabe como medir a saúde do sistema. Agora, vamos para a parte prática. Como transformar essas métricas em ação. Vamos ver como uma fórmula tech bem simples consegue automatizar tudo isso e calcular exatamente quantos ônibus novos a gente precisa colocar na nossa frota. A lógica aqui é bem direta, na verdade. O objetivo é simples: adicionar mais servidores até o uso da CPU voltar para um nível que a gente considere seguro. Vamos a um exemplo prático. Imagina que a gente tem 6 servidores, ou 6 réplicas, rodando. Aí a gente mede a saturação da CPU e, nossa, está em 200%, o dobro do que aguenta. O nosso alvo, o nosso ideal, é manter em 80%. Então, como a gente aplica a fórmula? Olha só, a gente pega as 6 réplicas que já temos, multiplica pelo valor atual, que é 200, e divide pelo valor que a gente quer, que é 80. O resultado disso? 15.
O sistema automaticamente calcula que precisa escalar para 15 réplicas para dar conta do recado e normalizar a carga. Essa matemática aí, por mais simples que pareça, que sistemas como o Kubernetes usam para fazer tudo isso de forma automática. Mas calma lá, um ponto de atenção muito importante. Só adicionar mais ônibus não é a solução mágica para tudo. Pensa comigo, se o motor do ônibus é super ineficiente e gasta um combustível absurdo, ter mais ônibus só vai fazer a conta de combustível explodir. A mesma coisa com software. Se o código é ineficiente, a gente só vai estar jogando hardware, que é caro, em cima de um problema que deveria ser resolvido lá na programação. A verdadeira escalabilidade, ela também depende e muito da arquitetura do software. E o que isso significa na prática? Significa otimizar os algoritmos para eles usarem menos recursos. Sabe, refinar as consultas ao banco de dados para que elas sejam muito mais rápidas. Usar cache, que é uma forma inteligente de evitar trabalho repetido. E também usar filas para processar aquelas tarefas mais pesadas em segundo plano, sem travar a experiência principal de quem está usando. Cada uma dessas otimizações deixa o sistema inteiro mais eficiente. Então, a grande lição aqui é a seguinte: a escalabilidade de verdade, aquela de alto nível, não vem só de ter uma infraestrutura que cresce quando precisa. Ela nasce, na verdade, de uma parceria poderosa. De um lado, essa infraestrutura é elástica. Do outro, um software que foi pensado desde o começo para ser eficiente e para escalar. Um simplesmente não funciona direito sem o outro. E com isso, a gente volta para a nossa analogia lá do começo. Na hora de projetar um sistema, qual é a melhor aposta? Um único ônibus, gigante e super potente, mas que tem seus limites bem definidos? Ou uma frota inteira, ágil, flexível, que está sempre pronta para se adaptar a qualquer pico de demanda? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, pode definir o futuro de qualquer serviço digital.